Olá, meus amigos, irmãos, que a paz do Senhor esteja com você. Gratos a Deus por mais esse encontro, mais uma oportunidade aqui no canal, essa comunidade abençoada, para mais um resumo da nossa lição Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada. E hoje nós continuaremos a nossa jornada pelo Evangelho segundo João. Hoje vamos para a segunda lição, que traz como título o primeiro milagre de Jesus, baseado em João capítulo 2. Comentada pelo reverendo Hernanes Dias Lopes, essas lições são extremamente importantes para o nosso crescimento na fé, na comunhão e no entendimento sobre Jesus e sobre a nossa missão também, uma vez alcançados por Ele como filhos e testemunhas. Os objetivos da lição são três: compreender que os milagres de Jesus apontam para si mesmo, identificar os problemas do contexto em que estamos inseridos e levá-los à pessoa certa. E 3, começar a fazer o melhor em tudo, ser excelente. Para começar a aula, é uma orientação aqui pedagógica, né, da equipe editorial. A recomendação para todos nós que vamos fazer a exposição dessa lição é o seguinte: começar, você vai se dirigir à sua classe, à igreja, né, conforme for o caso, e perguntar o que as pessoas acham, o que os irmãos pensam sobre casamento. Qual é a concepção que as pessoas têm, seus ouvintes têm, sobre o casamento? Aí você vai ouvir, né? As pessoas vão falar muitas coisas sobre o casamento e depois você faz uma colocação. Começa a aula com essa espécie de reflexão sobre o casamento. E você traz aqui o seguinte: olha, você vai dizer à sua classe, aos seus irmãos, que o casamento, ela é a união de um homem e de uma mulher, ou seja, duas pessoas diferentes, duas pessoas humanas diferentes, não é? E falíveis. Isso é muito importante. Então, partindo dessa reflexão, de que o casamento é a união de duas pessoas humanas, imperfeitas, falíveis, você pode concluir que não existe a possibilidade de ausência de problemas numa relação conjugal. É essa reflexão que a revista nos traz, e ela é muito pertinente. Por quê? Porque há pessoas que espiritualizam tudo, inclusive as questões de matrimônio. A oração, a palavra de Deus, a comunhão, os valores cristãos, bíblicos, espirituais, são extremamente importantes e contribuem de maneira decisiva para o bem-estar de qualquer relacionamento e convivência, inclusive o relacionamento conjugal. Mas nós não podemos fechar os olhos de que as relações de família são relações humanas. Um homem e uma mulher imperfeitos, portanto falíveis, vão dividir a vida. Então dizer que está garantida a ausência de problemas não é acertado.
os problemas vão surgir, mas a lição de hoje nos traz um ensinamento muito apropriado para quem quer ter uma família abençoada. Seria isso. O textual está em João 2,11. Diz o seguinte: com este milagre ou sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Coisa maravilhosa, né? Então aqui, o que nós temos? Vamos logo à verdade prática. A verdade prática é o seguinte: os milagres de Jesus foram sinais de quem ele é e do que ele veio fazer. Ou seja, o textuário fala o que ele é e fala também da sua missão. Quem ele é? Desde o início nós já falamos sobre isso, da primeira lição. João apresenta Jesus como Deus. Qual é a sua missão? Sua missão é salvadora. Emanuel, Deus conosco. A manifestação de Jesus, como Deus entre os homens, não foi apenas para demonstrar os poderes da divindade, não. Ele tem uma missão messiânica, salvadora, de restauração. E ele vai à cruz do Calvário exatamente cumprir essa missão, tá certo? E o textuário fala de Caná da Galileia, né? E eu quero trazer aqui, olha, com este milagre, deu Jesus princípio ao seu ministério em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade bem representativa nos tempos de Jesus. Jesus morava em Nazaré, onde foi criado, não é? Por isso ele é chamado Jesus Nazareno. Então, a Jesus com a sua família morava em Nazaré. No tempo de Jesus, olha só como é que as coisas mudam. No tempo de Jesus, Nazaré era um vilarejo e Caná era uma cidade bem mais representativa do que Nazaré. E com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Hoje, por exemplo, quando você chega lá em Israel e você visita esses dois locais, Nazaré e Caná, porque existem até hoje, você percebe a mudança. Nazaré, que era um vilarejo, hoje é uma pujante cidade em Israel. E Caná, que era uma pujante cidade, hoje é um vilarejo. Um vilarejo em comparação a Nazaré, né? É um vilarejo. Então, essa mudança aí. Caná da Galileia era uma cidade também onde Natanael, um dos apóstolos de Jesus, nasceu, também conhecido como Bartolomeu, né? E lá em Caná, até hoje, tem uma igreja que é chamada a Igreja do Casamento. E muitos casais vão para lá casar ali ou renovar alianças em cerimônias religiosas. Uma igreja muito bonita, né? Construída sobre as ruínas da antiga casa onde aconteceu provavelmente o primeiro milagre de Jesus. Então Caná é um local muito bonito, muito abençoado, muito representativo, né, e que nos traz lições aí de muito enriquecimento para esse episódio que aconteceu lá através de Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Introdução. O primeiro milagre ocorreu num casamento, certo?
primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. E Hernandes Lopes, nosso comentarista, ele traz ele pontua bem isso aí. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Então, o casamento nos empurra para onde? Para família e pessoas. E aí ele transforma água em vinho, ou seja, tristeza em alegria. Tá certo? Então, essas palavras aqui, tudo tem um sentido a nos dizer que a missão do Filho de Deus, a missão de Jesus era o quê? Impactar pessoas. É muito significativo que ele tenha escolhido um momento de relacionamento social, vamos dizer assim, onde as pessoas estavam presentes para inaugurar, não é, o seu ministério terreno aí de sinais e milagres. Então, para Deus, para Jesus, casamento, família, pessoas são temas extremamente importantes. Não podemos fechar os olhos para isso. O tópico de número 1 diz o seguinte: mais que sinais, mais do que milagre, sinais. E aqui, o nosso comentarista, ele nos leva a refletir sobre o significado, não é, do milagre. E não o milagre, apenas o milagre em si. As pessoas focam muito no milagre, mas o milagre aqui, como um sinal da parte de Deus, ele sempre tem um significado. É nesse sentido que o comentarista traz, entendeu? Foco no significado do milagre. E o que significava, ou o que significa o milagre de Caná da Galileia? Jesus transforma água em vinho e ele estaria inaugurando assim uma nova ordem. Em que sentido? Porque a água, ela estava ligada muito aos rituais judaicos, que apontavam para o tempo antigo, lá nos primórdios, o judaísmo, as tradições e tudo mais. Quando ele transforma água em vinho, o vinho representa o quê? Um renovo. Representa o novo de Jesus. Não é? É o novo, que é uma nova perspectiva. Entendeu? Vinho novo em lugar da antiga ordem dos rituais judaicos representado pela água. Então, quando ele transforma água em vinho, o vinho passa a representar o novo de Deus. Ele estava inaugurando ali uma nova mensagem, vamos dizer assim, para aquela família, aquelas famílias, aquele povo ali, certo? E nós percebemos muito bem, né, os elementos que ele utilizou para transformar a água em vinho. E um desses elementos, além da água, evidentemente, são as talhas de purificação dos judeus. No tempo de Jesus, fazia parte da cultura, dos costumes judaicos, se ter talhas na entrada das casas, e eram reservatórios de água, não eram vasos, né, como alguém sugere, mas eram talhas mesmo, feitas de pedra. Ela é reservatório de água que era utilizado para lavar as mãos, lavar os pés e lavar objetos também. Isso fazia parte de um ritual de purificação também dos judeus, tá certo? Então, quando Jesus ele chama as talhas, né? Ele pede que as talhas sejam colocadas ali com muita água, né? E depois ele transforma isso em vinho. Ele estava exatamente, como já disse, inaugurando essa segunda ordem, né? Uma nova ordem de um grande significado espiritual na vida daquelas pessoas, né? E purificação não só no sentido de que os judeus acreditavam,
Lavar as mãos, os pés, eram rituais importantes, de grande significado. Mas Jesus inaugura algo maior, não é? Uma nova alegria, realmente uma alegria espiritual que é mais completa, vamos dizer assim, e purificação interior, de alma, de coração, não só das mãos, das coisas aparentes, ok? O item 1 diz assim, começando no casamento. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achou-se ali a mãe de Jesus, tá certo? Tudo começou no casamento. Então, qual é a lição aqui? A lição é que o casamento é uma bênção aprovada por Deus, não é? E o nosso comentarista aqui, a presença de Jesus num casamento, nos ensina que ele valorizava isso. Ele tinha um respeito muito grande por esse ato, por essa ordenança, né, que é o casamento, digamos assim. E o ministério de Jesus começa num casamento. E o nosso comentarista, ele faz aqui um ajuntamento, né? O ministério de Jesus começou em um casamento e a história da raça humana terminará também num casamento. Ele se refere ao encontro de Cristo com a sua igreja, né? Ele como noivo, a igreja como noiva. É nesse sentido que ele está colocando aqui. O item 2, Jesus deve ser convidado. O item 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E isso traz uma lição muito importante também. Qual é a aplicação aqui? A presença de Deus é a maior necessidade de uma família. Está acima dos bens, do conforto, né, do sucesso, de tudo isso aí. As coisas materiais, uma boa casa, um carro, conforto, os bens de uma maneira geral, são importantes para uma família? Claro que são. Não se está dizendo que não é. Mas o que está se colocando aqui é que a presença de Deus, ela é um grande diferencial. E o bem maior que uma família pode ter e deve ter, a presença de Deus. Você vai encontrar em outras partes das Escrituras a desvantagem de se estar diante de banquetes num lugar onde existe intriga, rixas, revolta, dores, mágoas e coisa dessa natureza. Você pode estar numa casa simples, sem nenhum glamour, mas se as pessoas que ali estão e que ali convivem têm a graça divina na alma, no coração, está se vivendo em um bom lugar. Então a presença de Jesus é o grande diferencial, um bem muito maior do que tudo que se pode imaginar. Agora você já imaginou, né? Uma boa casa, bens, entendeu? Conforto, junto com a presença de Deus, você está diante de algo extremamente maravilhoso. Número 3, Jesus está sempre presente. Tendo acabado o vinho, é o texto, né? Acabou o vinho, acabou a alegria, porque o vinho aqui, ele está ligado no sentido de alegria. Acabou o vinho, se abriu ali, vamos dizer, uma crise, né? Naquele encontro social, naquele casamento. A presença de Deus em nossas vidas não é uma imunidade absoluta contra os problemas da vida. O nosso comentarista traz aqui, e é uma importante reflexão. Existem pessoas que têm essa ilusão, e uma ilusão perigosa, porque pode ocasionar, levar alguém a se decepcionar com Deus.
se decepcionar com a fé. Em que sentido? O sentido de pensar, porque Deus está conosco, a presença dele é conosco na nossa casa, na nossa família, a gente acha que isso é uma imunidade absoluta contra as aflições, as problemáticas, os desafios que a vida naturalmente nos oferece. E não é uma imunidade absoluta. A presença de Deus, como já disse no item anterior, é claro que é um grande diferencial. Sua graça, seu amor, sua presença que nos impulsiona, a fé que nos faz crer de que tudo vai ser resolvido, que as bênçãos vão chegar, que a gente vai conquistar, que as portas vão se abrir. Isso é maravilhoso. Mas tem que ficar uma janela aberta que nos aponta que mesmo onde Jesus está presente, mesmo onde Deus está presente, é possível crises, são possíveis doenças, são possíveis descontentamentos, tudo é possível acontecer, não é? Então se diz aqui, por exemplo, olha, casamentos cristãos também fracassam, também entram em crise. Por quê? Porque o casamento também é uma relação humana. Às vezes uma série de fatores podem trazer crise para um relacionamento também conjugal. Você está entendendo? Mas a presença de Deus é esse grande diferencial. Mas o alerta aqui é que o próprio Jesus, ele falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Então, se você tem a presença de Deus, você tem um grande aliado, o Senhor pelejará por nós, exerça essa fé. Agora, não descanse na ideia de que porque você serve a Deus e Ele está com você, você nunca vai adoecer, você nunca vai passar por uma crise, você nunca vai ter problemas. Esse evangelho é falso. A presença de Deus é um grande diferencial, mas não é imunidade absoluta contra as crises da vida. Isso é muito importante. O item 2, o tópico 2, diz assim, olha, Jesus resolve. Em primeiro lugar, identifique o problema. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Qual é o primeiro passo para a solução de crises no seio de uma família, no seio de um aglomerado de pessoas? O primeiro passo é se identificar o problema. E aqui o comentarista diz que o problema foi identificado por uma mulher, Maria. E ele até fala que a mulher tem mais essa maior sensibilidade para perceber a ausência de problemáticas. Não que o homem não tenha, mas talvez a mulher tenha mais. E Maria, como mulher, mãe de Jesus, ela identifica, ela percebe que tem uma crise, que tem um problema ali. Você está entendendo? E aqui o comentarista diz o seguinte, quanto mais cedo o problema for identificado, mais fácil será a solução. Então, crise, o problema tem que ser identificado. Se não identificou o problema, não se tem o que se discutir problema e não tem o que se resolver. Né? Então, o problema tem que ser identificado, discutido e resolvido com a presença de Deus, com a graça do Senhor e com a ação e atitude de quem está enfrentando o problema. E aqui, a gente abre aqui um parêntese para falar de algo interessante, uma reflexão, para enriquecer um pouco mais isso aqui. Existiu um psicanalista, um professor, não é? Expositor nos Estados Unidos chamado Goodman.
Goodman ele estudou casais, famílias, durante mais de 40 anos, escreveu vários livros. E num dos seus livros, ele fala sobre vários tipos de casamento. E um dos tipos de casamento que Goodman se refere é o casamento de evitação. Relacionamento de evitação. O que é isso? É aquele relacionamento onde as pessoas, os envolvidos, se recusam a discutir os problemas, a debater os problemas. Mas o problema está lá. Não se discute para não se arrumar mais problemas. Mas o problema está lá. E ignorar os problemas também não resolve os problemas. Ignorar o problema não anula o problema. Então é por isso que está se dizendo aqui, tem que se identificar o problema. Então, alguém diz assim, não, o casal não briga, não discute. O fato de um casal não brigar, não discutir, não ter embates, não é prova de que eles vivem bem. O silêncio não é sinônimo de paz. Pode ser sinônimo de evitação, mas os problemas estão ali. Então vamos seguir a orientação, né? Identificar os problemas e a solução vai vir em nome do Senhor. Número 2, leve o problema para a pessoa certa. Primeiro você identifica e depois você leva para a pessoa certa. Olha só, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse a quem? A Jesus, eles não têm mais vinho. Maria não espalhou a notícia da falta de vinho entre os convidados. Ela levou a Jesus. Ou seja, ela identificou um problema e viu que era um grande problema e, visando abençoar a vida daquela família, ela pega o problema, pega a causa, a dificuldade e leva para quem? Começa a espalhar para as pessoas, para todo mundo? Não. Ela leva para a pessoa certa. Por que a pessoa certa? Porque no coração de Maria, ela acreditava que Jesus podia resolver aquele problema. Então, a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para a gente derramar o coração e a alma é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele está presente, porque Ele nos ama, Ele é todo-poderoso, maior do que os nossos dilemas. Então aqui está o grande segredo, não basta apenas identificar um problema, tem que levar a pessoa certa. É isso que a lição nos traz. E cabe aqui uma pergunta. Com quem você está compartilhando as suas angústias? Isso é um grande problema no nosso meio. Às vezes nós estamos angustiados, passando por crises, inclusive conjugais, e aí a gente escolhe a primeira pessoa que a gente encontra, a gente derrama, a gente conta tudo. E às vezes aquela pessoa que está te ouvindo, nos ouvindo, ela não está apta para conselheira ou para conselheiro. Não tem o que dar. Não é a pessoa ideal, não é a pessoa certa, ela não vai ajudar em nada. Ela vai apenas multiplicar a crise que já está implantada. Então isso é muito importante. Leve para a pessoa certa. Número 3, obedeça às ordens. Entendeu? Maria entregou o problema a Jesus. Levou o conhecimento dele, o problema está com ele, e ela, ato contínuo, chama os serventes e fala assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Siga as orientações dele. O problema já está nas mãos dele. Ele vai resolver. Mas sigam a orientação dele. Quando nós entregamos
entendeu? Nós precisamos confiar que Ele é capaz de resolver. Aqui cabe também uma colocação muito importante. Muitos cristãos, eles erram gravemente nesse interagir com Deus sobre problemáticas da vida. Você tem que ter muito cuidado ao entregar algumas coisas nas mãos de Deus. Por quê? Porque quando você entrega, você entregou. Se você entregou, você não pode estar ficando dando opinião. Entendeu? Por exemplo, Jesus é o nosso maior advogado por excelência. A gente tem essa crença. Por quê? Porque as nossas causas a gente entrega na mão dele. Mas vamos fazer aqui uma comparação. Na vida comum, você tem uma causa, você tem um problema, que tem que ser resolvido judicialmente, aí você contrata um advogado e ele pede para você assinar uma procuração. O que é a procuração? Você está dando plenos poderes para ele resolver, seguir todos os caminhos jurídicos para resolver aquela causa. Então você entregou. Você não pode ficar lá dando opinião, não, eu quero que faça assim, o senhor tem que fazer dessa maneira, não. Com Deus é a mesma coisa. Quando você entrega uma causa nas mãos de Deus, você está entregando. Então você tem que crer que Ele vai fazer da melhor maneira possível. Entregue e confie que Deus vai fazer da melhor maneira. Tá certo? É isso que significa seguir as ordens. A gente entrega e confia que Ele vai fazer o melhor. Glória a Deus. O terceiro tópico, já indo para a conclusão aqui, a lição é muito prática. Jesus sempre faz o melhor. Olha o desdobramento, né? Jesus sempre faz o melhor. Número 1. Com Jesus o melhor vem. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando as pessoas já beberam fartamente, aí serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, a intervenção de Jesus produziu um vinho que era de melhor qualidade, do melhor vinho que tinha na época. Você está entendendo? Então é por isso que se diz que quando Jesus intervém, quando ele está presente, quando ele é aberto espaço para ele, o melhor vem. A intervenção divina sempre melhora a vida de uma pessoa, de uma família. Coloque Jesus na sua casa, coloque Jesus no seu relacionamento, coloque Jesus no meio da sua família e você vai ver que as coisas boas virão. O item 2 diz o seguinte: o primeiro milagre. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, fazendo aqui uma repetição do texto áureo. E o que nós temos aqui? Casamento, primeira instituição divina. O Hernandes Lopes aqui, ele faz aqui uma junção para raciocínio, né? O casamento ele foi a primeira instituição divina. Lá no Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. A primeira instituição divina foi a instituição da família, do casamento. E Jesus, aqui no Novo Testamento, inicia o seu ministério, o seu primeiro milagre, ele faz aí aonde? Num casamento, na família. E você lê a lição, existem várias comparações que ele faz aqui. Tá? O item 3 da lição, aqui do terceiro tópico, já caminhando para o final, diz assim: olha, milagre produz fé. Então, o nosso comentarista aqui, vamos ler o texto. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
O Hernandes Lopes aqui, ele faz uma colocação assim muito importante, que os milagres de Jesus, os seus sinais, não eram apenas manifestações miraculosas para atrair a atenção de espectadores, né? Causar espanto nas pessoas. Não era esse o propósito. Não era. Jesus não era um mágico ou alguém que estava fazendo propaganda de um produto, não. Ele era o Filho de Deus. Deus entre nós e com uma missão o quê? Salvadora, messiânica. Ele provou isso quando foi à cruz do Calvário. Então, esse primeiro milagre de Jesus aqui, e os outros também, mas vamos focar aqui nesse, o primeiro milagre de Jesus, ele tem duas consequências, dois resultados. Ou seja, ele alcança dois objetivos. O primeira consequência, a glória de Jesus se manifestou. Jesus, ele tinha o propósito de demonstrar ali que ele era o Filho de Deus, que ele era divino. E João produz isso tudo empurrando para essa direção. Desde lá, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando fez os seus grandes milagres aqui, ele está também vivendo essa mesma linha. A demonstração que ali estava o Filho de Deus. A glória de Jesus se manifestou. Em segundo lugar, os discípulos creram nele. Ou seja, aquela manifestação miraculosa de Jesus produziu o quê? Fé, apego, conhecimento das pessoas em relação à divindade. E esse propósito continua. Eu tenho que olhar para Jesus, para os seus feitos, para as suas palavras, para a sua mensagem, para os seus ensinamentos, inclusive para os seus sinais e prodígios, não no sentido de tirar apenas um proveito interesseiro. É o que a maioria das pessoas fazem isso. Locais onde acontecem milagres, as pessoas vão para ali, porque elas querem os milagres do Senhor, mas sem nenhum compromisso com o Senhor dos milagres. Não é pecado desejar os milagres, os benefícios, mas qual é o propósito maior? É que a proporção que eu sou abençoado, eu também me aproximo de Deus, o reconhecendo como Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tem que produzir fruto na minha vida. É nesse sentido que a lição está nos abençoando. Grande lição para esse domingo, aplicação pessoal geral. Jesus sempre muda para melhor a nossa vida. Ele transforma a tristeza em alegria, escassez em fartura, caos em ordem. A presença dele é real entre nós e conosco. E ele continua transformando água em vinho. Ele continua transformando vidas. Ele continua mudando histórias. Ele continua transformando uma vida de lágrimas e sofrimento em uma vida de triunfo. Ele continua transformando uma vida sem perspectiva para uma vida cheia de sonhos e de realizações. Jesus continua o mesmo. Chame Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. E Apocalipse fala, Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que bênção. Jesus está se disponibilizando a fazer parte da nossa mesa, do nosso pão, do nosso comer, beber, vestir, calçar, viver. Todas as coisas do mundo material, mas sempre se utilizando disso tudo para o viver da fé, também no sentido espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.
seu ministério, sua família, e que neste domingo você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas através dessa maravilhosa lição. Se esta exposição abençoa a sua vida, faça aí um trabalho para o reino de Deus. Você vai deixar a sua oferta, que aqui não é dinheiro, é o seu like. Quando você dá esse like, você está dizendo que gostou dessa mensagem. Quando você deixa o like, você está dizendo para a plataforma que esse conteúdo é importante. Então ajude o canal, ajude a gente, deixando aí o seu like, o seu comentário, e também acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, e que você possa ser um instrumento de Deus para compartilhar isso com outras pessoas, nos grupos de sua igreja, e aí você vai multiplicando as bênçãos de Deus na vida de muita gente. Permita-me encerrar orando nesse instante. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder ter partilhado a tua palavra. Senhor, estende a tua mão para abençoar a vida de todos aqueles que manuseiam, ó Deus, com a tua palavra, e que neste domingo vão ministrar essa maravilhosa lição, que sejam usados pelo Espírito Santo com poder, para que essa mensagem produza efeitos na vida dos nossos ouvintes. Que assim seja, para a glória do teu santo nome. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar deste imenso Brasil e mundo afora, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.